No ar, mais um programa Sala de Opinião. E nosso entrevistado de hoje, para um bate-papo, é o arquiteto e urbanista Oswaldo Canizari. Ele é bastante já famoso aqui no estado de Rondônia e tem feito um trabalho extremamente gratificante na arquitetura de Porto Velho e, logicamente, em vários outros municípios. Oswaldo, você está em Rondônia há quanto tempo? Doutor, é um prazer estar aqui conversando com o senhor, é uma imensa satisfação. Eu me sinto parte dessa família finca. Eu cheguei aqui em 86. O ano que vem a gente completa 30 anos de Rondônia. Eu me considero mais rondoniense, por cronologia, do que paranaense, uma vez que eu fiquei 21 anos em Londrina e o ano que vem 30 de Rondônia. Você nasceu em Londrina? Londrina. Oswaldo, o seu pai era professor universitário também, né? Isso. Eu tive a felicidade de fazer a faculdade de arquitetura na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e meu pai foi um dos fundadores dessa universidade. Que beleza, né? E essa arquitetura, como surgiu isso? Quando eu tinha eu sempre gostei, desde muito novo, gostei de desenhar. Mas eu não desenhava casa, não desenhava nada ligado à arquitetura. Eu desenhava desenhos, mão livre, desenhava. Eu lembro que eu gostava de desenhar, uma coisa que eu nunca me esqueço. Eu devia ter guardado isso se foi com o tempo. Interessante que eu desenhava carros de Fórmula 1 visto por cima, em planta. Então eu já tinha essa noção, sem querer, tinha uma noção de desenho, mas depois dos 15 anos, vou colocar aqui uma confidência, quando eu desisti da carreira de padre, com os 15 anos, eu resolvi fazer arquitetura. Ah, porque você foi seminarista, né? Sim. Quanto tempo? Quanto? 4 anos. 4 anos. E desistiu por quê, Oswaldo? Vocação. Eu percebi que eu não tinha, que o meu negócio era realmente a área de desenho, a área artística, a área de arquitetura, e me considero muito realizado, porque eu acho que não são todas as pessoas que conseguem trabalhar exatamente amando o que faz. E eu sou uma dessas pessoas que amam o que faz. Você está abençoando, então, a arquitetura de Rondônia, né? Oswaldo. Ou não, ou o contrário. Oswaldo, é interessante a sua passagem, né? E arquitetura, forma, cores, e você veio para Porto Velho e passou a dar uma nova dimensão na arquitetura local. Como foi esse marco, Oswaldo? Doutor, tem uma coisa muito curiosa. Nós chegamos em 86, no começo do ano, a convite de um tio que tinha uma sociedade aqui, na época Bala Materiais de Construção, e ele veio conhecer a empresa porque ele só tinha entrado com dinheiro. O irmão dele estava aqui. E ele pediu auxílio para mim e para o Ângelo, que é o meu sócio, na época, para ajudar a vir dirigindo, que ele não queria vir sozinho. Aí nós chegamos aqui e a gente ficou na esquina da onde até hoje é a prefeitura que trata desses assuntos, a Semplan, que trabalha com assuntos de arquitetura e urbanismo. E por curiosidade, num dia a gente foi na prefeitura saber quantos arquitetos tinham na cidade e no estado. Para nossa surpresa, Porto Velho na época tinha 300 mil habitantes e 70 arquitetos no estado. E nenhum com escritório de arquitetura. Nenhum vivia exclusivamente de escritório de arquitetura. E a gente viu ali uma oportunidade de vir para cá, não tínhamos nada a perder, com 21 anos de idade, e íamos terminar a faculdade ainda no meio do ano, e a gente viu uma oportunidade de iniciar o trabalho. Então, por ironia do destino, por sorte, por destino, a gente acabou chegando aqui em setembro de 86, e nós montamos, ele teve convite até de participar de órgãos públicos, de alguma coisa assim, mas a gente não quis, vamos trabalhar na iniciativa privada. E com isso a gente conseguiu montar um escritório, que começou ali nas Nações Unidas, pequenininho, onde a gente começou e a gente tem a grande satisfação e orgulho de ser o primeiro escritório, claro que já haviam arquitetos na época, grandes arquitetos, inclusive, que faziam projetos particulares, mas não com escritório de arquitetura, tinham vínculos de prefeitura, de estado. Nós montamos o primeiro escritório de arquitetura na época, e ano que vem a gente completa 30 anos. Muitas pessoas confundem Ângelo Oswaldo, né? Isso. Ângelo Oswaldo, existe o Ângelo, existe o Oswaldo. É uma confusão. O Ângelo é engenheiro? Não. O Ângelo é arquiteto também. Muita gente achou,
que um dos dois era engenheiro, os dois são arquitetos, eu e o Ângelo. Nós terminamos a faculdade, nós começamos a faculdade junto, o Ângelo terminou 6 meses depois e nós estamos juntos até hoje. O Ângelo, a gente tem um parentesco, um vínculo acima do profissional, porque ele foi casado com a minha irmã 23 anos e eu sou casado com a prima dele. Então a gente tem Fizeram uma união perfeita, né? Uma união profissional e familiar. Oswaldo, quais são os seus trabalhos que você considera mais importante que você realizou aqui no estado de Rondônia? Doutor, fora a finca, que eu faço questão de citar com muito orgulho, a gente está aqui junto há 10 anos trabalhando na arquitetura desses prédios, desse campus, e eu quero mais 10, mais 10, mais 10. Eu seria muito injusto de citar e pontuar algumas coisas. Pelo seguinte, quando a gente completou 25 anos de escritório de arquitetura, nós fizemos uma exposição e nós catalogamos os nossos clientes. E naquela ocasião, há 4 anos atrás, nós já tínhamos alcançado 1.500 clientes, 1.500 projetos. Então é impossível, no meio do número desse, de 1.500 projetos, seria injusto citar nomes. Então tem muita coisa legal e a gente conseguiu, durante esses anos, quebrar um pouco, eu acho que colaborar de maneira humilde, mas colaborar com a questão de que a arquitetura é um artigo de luxo, a arquitetura é só para rico, a arquitetura é só para grandes obras. Não, a gente fez muita coisa grande, claro, mas fez muita coisa pequena, muita coisa de reforma, e a gente atendeu muita gente e de muitas classes sociais. Eu me sinto orgulhoso disso. Seus projetos têm uma característica diferenciada. O escritório Ângelo Oswaldo, ele tem um aspecto muito interessante com relação à sua arquitetura. O que fez vocês seguir um estilo de projetos? Doutor, sempre quando pergunto sobre isso, eu digo o seguinte: a característica nossa de trabalho, a filosofia de trabalho nossa, é adequar uma qualidade estética de arquitetura que o arquiteto pode dar e tem a obrigação de passar com o gosto, o bem-estar, a vontade, a ansiedade do cliente. Então, embora a gente tenha uma marca registrada, a gente tenta e tentou sempre a filosofia do escritório. Eu vou dar um exemplo. Não sou eu que vou morar na casa. Não sou eu que vou trabalhar no escritório ou no consultório. Então, se o cliente é apaixonado por roxo e por coincidência é a cor que eu menos gosto, o escritório dele vai ser roxo. Por quê? Porque é ele que vai habitar, ele que vai estar lá no escritório. Então eu tenho que... O legal da arquitetura é fazer a simbiose. Você não contrapõe. Exatamente, fazer a simbiose. Captar. Eu brinco sempre que o arquiteto tem que ter um pouquinho, e devia ter no curso essa matéria, psicologia, um básico de psicologia, porque o grande trabalho legal do arquiteto é captar, tirar o máximo de informação, o gosto do cliente, o modo de vida do cliente, para poder passar isso para o projeto. Então, muitos arquitetos falham em ter um ego exaltado e falar, eu quero que seja assim, impõe o seu estilo, a sua cor, o seu projeto. Não. Eu acho que tem que ter a somatória da mão do arquiteto com o gosto do cliente. Aqui na finca você teve um cliente chato, né? E que dava realmente os seus pitecos na sua obra. Não só o diretor, como a vice-diretora também, né? A finca, para mim, é o maior exemplo de arquitetura eclética que a gente pode fazer. Por quê? Porque a finca tem a seguinte característica. Ela tem o projeto de um escritório de arquitetura, o projeto tem uma característica, mas todo mundo que olha a finca fala, é a cara do doutor Paris, da doutora Mel Silva, é a cara da família Carvalho. Por quê? Porque vocês conseguiram colocar no projeto, implementar no projeto, e não só no projeto da finca, como projetos fora daqui que a gente fez junto, a característica de vocês, o gosto pessoal. Então eu acho isso legal. A somatória marcou. É muito importante isso. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos já.
Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o arquiteto Oswaldo Canizari. Oswaldo, arquiteto e urbanista. Oswaldo já foi coordenador do curso de arquitetura da Finca e deu o primeiro espaço, né, para os novos arquitetos aqui no estado de Rondônia. Oswaldo, o Oscar Niemeyer tem uma característica, né, sempre teve uma característica nas suas obras, curvas, né? E quais são as suas características? Doutor, o Niemeyer, um gênio da arquitetura mundial, um brasileiro que espalhou obras dele no mundo inteiro, se destacou a partir de Pampulha, Belo Horizonte, depois Brasília, na época de, todo mundo sabe a história, Juscelino, etc., e implantou a sua estética. Muitos da arquitetura criticam, uma crítica que é normal ao Niemeyer, que ele tinha uma preocupação muito mais estética do que funcional. Qual é o ponto de equilíbrio? Qual é a arquitetura chamada perfeita? É o equilíbrio, a confluência da estética com a funcionalidade. Um exemplo. Imagina o senhor morando num quarto cuja estética é maravilhosa, com ruído, com sol errado, com luz errada, etc. Então, a arquitetura que seria perfeita é juntar a estética com a funcionalidade. A nossa intenção sempre foi tentar juntar isso, como eu tinha falado anteriormente, junto com a intenção, junto com o anseio do cliente, tentar juntar a estética com a funcionalidade. Agora, é claro, a gente usou durante muito tempo, ficou marcado o nosso escritório pelo uso de ângulos, porque era uma característica nossa da época. Hoje a gente tem usado menos isso, em função de materiais novos, de estética de uma nova linha, onde a estética tá mais, como que eu posso dizer, racional, está mais limpa, existem materiais que permitem isso. Então, existe uma evolução natural em termos de projeto, mas eu faço questão de frisar sempre que o grande objetivo do projeto é aliar a estética com a funcionalidade. O morar bem vai muito além de ter a casa bonita ou o escritório bonito, porque o bonito e o belo, esteticamente falando, geralmente são observados de fora. Então a gente conciliar isso e deixar um ambiente interno agradável, esteticamente belo, vamos dizer assim, do ponto de vista visual, mas principalmente funcional. Uma coisa interessante, você vê que não só o governo, de uma forma geral, ele, quando planeja conjuntos, ele produz aqui tipo caixinhas. Você acha que teria algum caminho para que essas casinhas, essas casas que o governo oferece para a população, ela pudesse ter um projeto arquitetônico mais arrojado, apesar de ser com os preços, os mesmos preços? O que falta para realmente melhorar a conjuntura, né, o aspecto desses conjuntos habitacionais? Doutor, o senhor tocou num aspecto super importante, fundamental. A gente tem experiência, a gente tem conhecimento de projetos da América Latina, de países vizinhos nossos, Chile, Argentina, Uruguai, cujo investimento em projeto na área habitacional é maior do que no Brasil. Então, infelizmente, a nossa qualidade de projeto está atrelada a baixo custo, e isso não é uma verdade. O preço do metro quadrado, eu sempre digo isso para o cliente. É o mesmo? É o mesmo. Para fazer um quadrado, um caixote, um projeto sem estética nenhuma, e para fazer um projeto de qualidade com estética, com trabalho criativo, o metro quadrado
dessa obra, invariavelmente é o mesmo. Então, o que precisa é investir no profissional. Infelizmente, isso não é o que acontece em 99% dos casos. Não falta um pouco mais de conhecimento ou de orientação para quem quer construir a sua pequena casa, com medo de gastar muito, pois procurar um arquiteto? Eu, com pouco dinheiro, eu posso ter um projeto arquitetônico, como você já falou, diferenciado? Doutor, existe uma propaganda, não vou falar nome para não divulgar a marca, existe uma propaganda de Tubos e Conexões que vende dizendo que é 3% do valor da obra. O preço do projeto não muda muito disso. Então, o investimento que se faz em projeto, ele é muito menor do que a estrutura, ele é muito menor do que o telhado, ele é muito menor do que a alvenaria, é muito menor, infinitamente menor do que a parte elétrica da casa, mas pouca gente sabe disso. Hoje, um projeto não passa de 5% do valor da obra. E se a pessoa fizer o projeto errado, numa casa de 100 metros, errar 5 metros, ele já tinha pago o projeto. Então, realmente é uma oportunidade super interessante para as milhares de pessoas que estão vendo a gente entenderem que um bom projeto, além dele se pagar na metragem, no bom desenvolvimento, usar espaços, planejar com utilidade, não desperdiçar metro quadrado, ele valoriza a obra esteticamente. Então, na hora de vender essa casa, com certeza os 5% no máximo gastos nisso se pagaram, porque ele vai valorizar tanto a parte da planta quanto a parte da estética da obra. Oswaldo, muitos telespectadores justamente ficam questionando, eu tenho minha pequena casa, eu tenho minha casa, mas eu sou funcionário público, eu tenho um pouco de dinheiro e eu quero reformar alguma coisa, eu quero mudar um pouco o ambiente da minha casa. Quem esse profissional, quem essa pessoa deve procurar? Um arquiteto? Sim. O primeiro passo para qualquer tipo de reforma, qualquer alteração na casa, ou do zero, existem hoje uma demanda grande, existem vários condomínios na cidade sendo lançados em fase de entrega, etc. Mas, independente de ser uma planta nova ou reforma, o profissional arquiteto, e nós temos hoje, graças a faculdades, graças à FINCA, outras faculdades de arquitetura e profissionais que também chegaram antes das faculdades, nós temos muitas opções hoje de escritório de arquitetura. O profissional arquiteto deve ser consultado, ele vai fazer um orçamento para a obra, para o projeto sem compromisso. Claro, ele não vai desenhar nada, não vai dar solução. Eu brinco sempre, existem clientes que ainda acham que o profissional arquiteto pode dar ideia antes de dar o orçamento. Eu brinco dizendo o seguinte, o médico dá a receita antes da consulta, primeiro tem que ser consultado, é contratado como advogado, como qualquer profissional liberal. Então, o orçamento é sem compromisso e aí você vai investir fazendo a coisa certa, ou seja, você vai construir ou executar com planejamento. O nível de desperdício cai para quase zero, porque a possibilidade de erro na obra, depois de um projeto executado, aprovado, é muito pequeno. Mas eu acho que o grande problema que existe na população é o medo de procurar um arquiteto e os valores são os valores que não dá nem para pensar. Doutor, então, eu acho que isso assusta muito. Pois é. Eu acho uma estatística interessante, eu não tenho esse dado na mão, mas mais de 90% das pessoas que procuram escritório, no nosso caso, quando a gente entrega o orçamento do projeto, as pessoas não pedem nenhum desconto e acabam no desenvolver do projeto, na amizade, dizendo que imaginavam que fosse mais caro. As pessoas têm um conceito errado de projeto. Acho que o projeto é uma coisa cara. E como eu falei, é menos de 5% do valor da obra. Então, vale a pena porque é o que vai garantir a qualidade da obra. Geralmente, quando a gente quer fazer uma reforma na casa ou quer construir, não, vou procurar um engenheiro para fazer essa construção, para me orientar, ou se não fazer a planta da minha casa, né? Qual a diferença, Oswaldo, de procurar um engenheiro e procurar um arquiteto? Doutor, eu digo sempre o seguinte, se ela procurar pelo menos um engenheiro, ela está a meio caminho de acertar. O duro é que ela não procura direto o pedreiro ou empreiteiro, e essa pessoa dá palpite, etc. O engenheiro pode, oficialmente falando, ele pode fazer projeto, tanto oficialmente falando, tanto quanto o arquiteto. Mas a formação do engenheiro, eu falo isso com todo orgulho do mundo, que eu tenho filho arquiteto, tenho filho engenheiro civil,
Qual a diferença? A diferença é que o arquiteto se preparou, estudou mais para projeto. E o engenheiro se preparou mais para cálculo, para orçamento, para execução da obra. Então existe uma diferença de treinamento, uma diferença basicamente de estudo disso. Então o arquiteto tem mais preparo para projeto. Então é o ideal que se busque um profissional na área de projeto e aí a pessoa com certeza pode executar sem o mínimo chance de erro possível. Existe algum local onde, por exemplo, eu quero reformar minha casa, eu quero construir minha pequena casa, sei que o meu dinheiro é pouco, eu fico preocupado, vou ter que comprar material de construção. Existe algum local onde uma pessoa pode realmente procurar para ver os valores, o que valor fica um projeto? Existe algum cálculo que ele pode ver pela internet ou baixar algum sistema para ver realmente se eu posso ou não posso construir aquele meu sonho? Pode. Doutor, existe as publicações que são mensais, isso é interessante, a gente até se utilizou disso, para mostrar para os clientes como muito simples isso. Existem revistas de arquitetura e de obras que tem nas bancas, Arquitetura e Construção, Casa Cláudia, revistas periódicos normais, mensais. No final dessas revistas tem preço de metro quadrado de obra por região do país e tem preço de projetos, exemplos de preço de projetos. Então, sempre variando nessa faixa. A gente, claro, nessas revistas, a tendência é até majorar esses preços em função de uma realidade de sul de país. Hoje, a gente não sei exatamente qual o motivo disso, talvez pela questão cultural, a gente ainda não consegue praticar os preços de projeto de sul de país. Isso é uma realidade, eu estou colocando aqui, profissional que a gente percebe de todos os profissionais. Por quê? Porque nós ainda estamos trabalhando com essa ideia de mostrar para os clientes, divulgar e etc. Então, os preços podem ser encontrados na internet, mas como eu falei, é uma percentual pequena do valor da obra. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando Oswaldo Canizari, arquiteto, urbanista, e estamos aqui no bate-papo, conversando sobre metodologia de construção, modelos, né, de construção, estética. Oswaldo, a gente sabe que das dificuldades que teve da região norte, das construções, mas hoje em dia essa dificuldade, isso era um tempo anterior, hoje as coisas têm modificado um pouco. Existe alguma diferença de material de construção com relação a algum estudo diferenciado de construção da região sul para a região norte, para a nossa região que é extremamente quente? Não, doutor, o que acontece é o seguinte, o grande barreira nossa tecnológica de região sul para a região norte se chama frete, distância. Então, nós já discutimos até em alguns projetos aqui da Finca essa questão. Pré-moldados em aço. O sul do país hoje trabalha muito com a questão do pré-moldado e Rondônia cada vez mais se utiliza dessa questão do pré-moldado, mas nós temos uma limitação que é essa distância de 3.000 quilômetros, por exemplo, do grande produtor que é São Paulo. Então, em São Paulo existe a possibilidade de eu estar num canteiro de obras a 10 quilômetros, 50 quilômetros de onde eu vou colocar um prédio, e eu fazer toda a estrutura, ou em concreto ou em aço pré-moldado, transportar isso para uma curta distância e montar na obra, barateando o custo e acelerando o prazo da obra. O que ainda torna-se caro para nós aqui
essas soluções de pré-moldados é exatamente essa distância. Existem já algumas empresas de pré-moldados no estado, mas nós continuamos com essa limitação de tecnologia do Sul. Em termos do resto, a gente fala muito hoje da casa inteligente e de soluções de tecnologia. Quanto a isso, a gente não tem dificuldade nenhuma, porque são soluções que hoje, pela internet, todo mundo tem acesso, todo mundo pode... São soluções que não dependem de, vamos dizer assim, de uma grande quantidade de frete. São aparelhos pequenos que a gente consegue importar e trazer isso com tranquilidade. Hoje, uma das coisas que muito preocupa, acho que toda pessoa que vai fazer uma construção é com relação à posição do sol, né? Isso é uma coisa muito importante de uma construção, né, João? Fundamental, fundamental. A primeira coisa que o arquiteto tem que observar em relação ao projeto é a posição do sol. Porque aqui a gente tem passado dias infernais, no melhor sentido da palavra, e a gente sabe que a orientação solar pode minimizar um pouco isso. Então é fundamental a perfeita colocação, a implantação dos ambientes dentro do terreno. Nós vivemos na Amazônia, e na Amazônia nós temos uma quantidade imensa de madeira, da floresta, e acho que nós usamos muito pouco, utilizava muito mais. Hoje em dia se utiliza muito pouco madeira. A madeira, por que, Oswaldo? Nós temos um grande problema com madeira aqui, que é interessante, doutor. A madeira, para ser utilizada na construção civil, a madeira que é exportada de Rondônia para a Ásia, ela só aceita lá com um nível de umidade X. Então essa madeira ela tem que ser seca aqui na estufa, ela tem que chegar lá com a umidade permitida pelo importador. E nós temos uma umidade na região relativa do ar, média muito alta, salvo engano, acima de 80% de média. E isso deteriora a madeira. Quando nós chegamos aqui na década de 80, não sei se o senhor lembra disso, na época era muito usado pisos de ardósia com detalhes em madeira. Muito. Essas madeiras tinham uma vida útil de 5, 6 anos, e por mais que não tenha uma infiltração do solo, a umidade do ar estragava essas madeiras. E era necessário retirar e trocar. Janelas eram muito utilizadas, esquadrias de janela de madeira. Também, com o tempo, ela tem problema em função da umidade do ar. Então, o senhor pode ter a madeira em contato com a superfície da casa, no chão, que é uma solução linda, esteticamente super interessante, mas o tratamento que tem que ter, a manutenção disso, eleva muito o custo disso em função da umidade do ar e não da umidade que vem do chão. Você falou em ardósia. Oswaldo, a moda ela vem e passa rapidamente, Oswaldo? Eu acho até que, no caso, por exemplo, dessa questão da moda madeira, com essa combinação que era muito comum na época, que era vamos dizer, top mesmo. O top, que era lixado junto, a madeira IP com ardósia, ela caiu de moda, se a gente pode dizer isso, muito em função da deteriorização da madeira e da necessidade de substituir essa madeira por outro material do que qualquer outra coisa. E novos materiais são aplicados. Hoje nós temos revestimentos de madeira que tem que ter um especialista, um expert, para olhar e definir se é madeira ou é porcelanato. Tamanha perfeição da imitação. Então hoje nós temos em porcelanato madeira velha, madeira com cal, madeira de todas as cores, com uma vantagem. O senhor pode colocar na sua fachada ou no seu piso e não tem problema de umidade. Então existem materiais substituindo esteticamente e funcionalmente outros. A gente lembra que o Estado, quando começou a colonização, era todo casa de madeira. E eu tenho uma afeição, gosto demais de casa de madeira, morei em casa de madeira durante 20 anos e foi uma luta para poder sair da minha casa de madeira. Eu lembro, né? eu lembro. Então eu acho que a madeira fascina qualquer um. E eu fico com muita pena de ver, por exemplo, a coisa tão prazerosa indo embora dessa forma, né? Esteticamente, eu vim de uma cidade, Londrina, um dos trabalhos nossos de graduação, de finalização do curso de arquitetura, foi um trabalho de uma vila em Londrina, chamada Vila Casone, onde todas as casas eram de madeira, com telha de barro. Então, realmente, é um
um material nobre, um material esteticamente maravilhoso. Prova disso é que a maioria dos porcelanatos hoje imita a madeira. A gente vê uma febre, que eu acho arriscada e perigosa, porque é passageira. Hoje uma febre de porcelanato de madeira nas fachadas. Eu quero ver daqui 5 anos, todo mundo enjoado disso, querendo trocar isso, porque é uma fase que tende a passar. Oswaldo, uma das coisas interessantes que a gente fica lutando, brigando e achando que, por exemplo, Porto Velho está passando por uma fase não muito agradável, né? Cidade muito suja e os prédios não muito bonitos. Quando vai começar realmente, ou já começou a transformação de Porto Velho? O que falta em Porto Velho? Tudo, infelizmente. Doutor, eu estou falando com um político, mas eu quero falar de maneira apolítica. Infelizmente, nós há muito tempo não temos o devido cuidado do poder público com a cidade de Porto Velho. A cidade de Porto Velho... Não esqueçamos que Porto Velho é uma capital, né? Infelizmente, esse descuido, essa falta de carinho com a cidade. Quem sobrevoa Porto Velho sabe, o senhor falou uma coisa que não parece realidade. Nós estamos na região amazônica. Nós estamos no meio da selva. Quem sobrevoa Porto Velho parece estar no deserto. Não tem verde a cidade de Porto Velho. Não tem árvore. Não se incentiva isso. A quantidade de árvores que poderia ser plantada em Porto Velho, a começar daí, para ter uma qualidade de ar melhor, sombra, a temperatura iria diminuir sensivelmente se tivesse isso. E nós temos cidades próximas daqui, não quero citar nomes, mas nós temos na região amazônica cidades que investiram mais, cuidaram mais da cidade, cuidaram... Hoje o porto-velhense, de maneira geral, não tem orgulho da sua cidade. Então, me parece que existe um senso comum de ninguém fazer nada porque ninguém faz nada. Então, aí eu vou pintar minha calçada, arrumar, se todo vizinho é poeira, ninguém faz nada. A gente ficou, infelizmente, mal acostumado. Poucas pessoas cuidam do que é seu. Por quê? Porque eu sei que se eu cuidar dos 3 metros da minha calçada, dali para frente eu não tenho mais cuidado e, pelo contrário, o lixo da rua vai invadir minha calçada. Infelizmente, tem um aspecto cultural importante disso, que já ficou impregnado. Eu não vou fazer porque o outro não faz, o outro não faz porque eu não faço, mas eu acho que o principal não é isso. A principal iniciativa do poder público de criar mecanismos. Eu vou dar exemplo de outras cidades. Incentivos, né? Incentivos com doer ou não no bolso. Eu lembro que meu pai reclamava, quando a gente era pequeno em Londrina, que ele contratava sempre um senhor para capinar o mato de alguns terreninhos que ele tinha de investimento afastados da cidade, que hoje são terrenos valorizados, porque se ele deixasse o mato crescer, o IPTU era mais caro. Então a prefeitura tinha um controle e tinha um incentivo. E outra coisa, se a prefeitura mandar capinar para não ter mato, doença, assalto, ladrão escondido, etc., a prefeitura cobrava no imposto mais do que o senhorzinho ir para capinar lá. Então tem mecanismos, tem recursos para cuidar da cidade. Mas a prefeitura fazer alguma coisa? Para ela poder cobrar alguma coisa da população, teria que fazer alguma coisa. Claro. E a cidade... Você anda pela cidade... Todos os municípios do interior do estado, você vê que as cidades estão bem cuidadas, mas Porto Velho, infelizmente, a cidade está suja, está feia, né? E tem solução, Oswaldo? Tem solução. Eu acredito muito nisso. Eu sou otimista por natureza. Eu acho que depende única e exclusivamente de um start, de uma conscientização, e tem solução. A gente tem exemplos de cidades que foram piores que Porto Velho e hoje estão à nossa frente e num curto espaço de tempo. Então, se o poder público se sensibilizar e passar isso para a população, tem e não demora. São coisas simples, doutor, que podem ser feitas, que dão um início para essa nova cara. Eu acho que nós que moramos aqui, que amamos essa cidade, nós temos que encontrar um mecanismo, né, de dar um trato melhor à cidade. Eu acho que falta pararmos para pensarmos, né, e discutirmos Porto Velho. Eu acho que até criar um comitê extra político para pensar Porto Velho, porque nós precisamos melhorar a cidade, precisamos melhorar a nossa capital. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos já. Okay.
Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Oswaldo Canizari, arquiteto, urbanista. Oswaldo, nós estamos falando sobre Porto Velho e acho que, vamos pensar Porto Velho, nós precisamos pensar Porto Velho mesmo, né? Acho que é uma coisa impressionante, nós precisamos melhorar a autoestima de toda a população, né? A cidade precisa ficar bonita, precisa ser prazerosa, né? A gente ama Porto Velho. Porto Velho realmente é a nossa cidade, é a nossa capital. E alguém precisa fazer alguma coisa. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Vocês, como arquitetos, engenheiros, né, que tal pensarmos numa frente ampla aí para pensar Porto Velho, tentar ajudar o governo municipal, o governo estadual e dar, apesar de não procurarem, né, eu acho que pouco procuram, né, a classe, né, eu acho que seria interessante que houvesse uma mobilização nesse sentido. Empresários, né, arquitetos, engenheiros, para melhorar a nossa capital. Precisamos ter uma capital bonita, uma capital realmente prazerosa. Mas, Oswaldo, quais são as obras, grandes obras que você fez no estado de Rondônia? Eu estou só fazendo um parênteses, vou permitir que o senhor Fique à vontade. Puder voltar só um pouquinho. Eu vou dar um exemplo que eu esqueci. Muito se fala que é um exemplo até usado mundialmente, do urbanismo e das iniciativas de Curitiba. Eu lembro quando eu era estudante de arquitetura, fiz um estágio em Curitiba, nas férias, no chamado IPUC. O grande mentor de Curitiba na época, o arquiteto Jaime Lerner, que ficou famoso, e hoje ele dá palestras sobre o que ele fez na época. No mundo todo, né? No mundo todo. Qual foi a grande sacada, qual é o grande trunfo do Jaime Lerner na época? Ele investiu nesse IPUC. O que era isso? O Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Ele contratou, salvo engano, se eu estiver errado, me perdoem, mas na época, 150 profissionais, a maioria arquitetos, para pensarem a cidade. Então ele mantinha um grupo grande pensando soluções. Então, aquela placas de método de leitura braille nos semáforos, o sistema de ônibus, que foi copiado em várias cidades do mundo, inclusive na Europa, várias soluções urbanas, muita gente acha que é projeto do Jaime Lerner. Ele não tem nenhum projeto. Ele pegava os projetos desse instituto, tinha um bom critério, era um bom técnico, e olhava e falava, esse eu quero, esse eu não quero. Imagina 150 pessoas pensando a cidade. Claro, tinha recursos disponíveis para ele na época, mas ele investiu nisso. Esses profissionais traziam projetos, ele olhava e falava, eu quero esse, não quero esse, melhora esse e tal. E ele ficou com o grande louro de ter feito isso. Então ele investiu em pensar a cidade. E é o que a gente precisa fazer em tudo quanto é lugar. Surgiu agora aqui nessa entrevista até uma ideia, né? Lógico, Porto Velho não deve ter recurso, o Estado não tem recurso para investir contratando essa quantidade na crise que vivemos. Mas seria muito interessante, né, que levasse essa ideia para as faculdades de arquitetura e urbanismo aqui do estado de Rondônia para pensar Porto Velho, que os próprios acadêmicos, né, juntamente com os seus professores, pensassem Porto Velho. Eu acho que seria uma grande contribuição, assim, se a prefeitura e o estado realmente colaborassem para que isso acontecesse. Acho importantíssimo, porque o acadêmico de arquitetura e urbanismo, ele chega na faculdade todo empolgado, querendo mostrar realmente o que ele é capaz, então seria um grande momento de discutir em Porto Velho, pedindo a colaboração das faculdades de arquitetura e urbanismo, né? E isso pode, por exemplo, num trabalho de conclusão de curso, isso pode, até do ponto de vista jurídico, existe um caminho disso virar um trabalho profissional depois. Um trabalho desse, de um aluno de arquitetura de graduação, é selecionado por uma comissão, seja da prefeitura, seja do estado, ele pode vir a ser contratado para desenvolver esse trabalho, seja no seu escritório, seja sendo contratado, enfim. Existem mecanismos para fazer isso, claro, diferente de contratar dezenas de profissionais, que não é o caso, em função da nossa realidade, que é outra. Mas
o carinho precisa ser destinado para isso, né? Senão a gente vai continuar assim. Desculpa, voltando à sua pergunta dos projetos, eu tenho embora seja de memória, fica à vontade, de memória fraca, pode ficar à vontade. embora seja de memória fraca, eu tenho algumas coisas interessantes do passado, doutor, para os mais novos. Pouca gente se lembra de alguns projetos que a gente fez no começo, então eu gosto sempre de, quando eu volto para essa recordação, vizinho aqui da faculdade, o senhor lembra do Ias Bananas? Muito. Do falecido Zé Luiz. Luiz. Ele tinha ensinou muito para nós, ele tinha uma teoria que dizia o seguinte: no meu ramo de atividade, eu tenho que todo ano criar uma novidade para atrair o pessoal. Era uma casa de show e eventos. Então todo ano ele reformava. A gente fez algumas reformas desse Ias Bananas, a gente tem muito orgulho de ter participado disso. Algumas coisas da Carlos Gomes, no começo da Carlos Gomes, quando não tinha ninguém investia em loja, eu lembro que, eu não vou precisar qual foi a primeira, mas foi interessante que a primeira dona de loja da Carlos Gomes resolveu fazer alguma coisa no padrão Sul. A gente teve 10, 15 projetos, todo mundo queria fazer. Aí eu vou lembrar de alguns nomes. Pode falar o nome da Bia Calçados, Roda Peão, Anarquia, enfim, várias lojas que a gente fez na época. Na área de alimentos, o senhor vai lembrar da Água na Boca. Muito. Que ainda hoje é um restaurante com outro nome, mas ficava ali na Calama. O primeiro projeto de shopping, do Plaza Shopping, ali da Calama, a gente fez. Enfim, são projetos que marcaram na época, mas hoje eu acho que eu estou ficando velho, porque os projetos estão sendo demolidos já, passando para outra fase. Então, a gente tem isso documentado fotograficamente, projetos e tudo, mas é muito interessante. Agora, atualmente, além da finca, claro, que é um grande cartão postal nosso, nós temos obras grandes, como, por exemplo, a distribuidora Coimbra, a rede de farmácias Farmabem, a faculdade Porto FIP Objetivo, que também do Objetivo foi da década final de 90, do colégio, depois virou faculdade. Enfim, como eu falei, são tantos projetos que eu fico com medo de esquecer alguns principais, mas são muitas coisas legais. Eu quero dizer que realmente a gente fica orgulhoso, né, de estar trabalhando contigo, continuar trabalhando contigo. Eu que agradeço. Desse trabalho que você fez para mudar um pouco a fisionomia de nossa cidade, de nossa capital. Você, como arquiteto, como homem pensador, hoje, como que você vê a arquitetura no Estado? Doutor, eu vejo com muito entusiasmo. Eu estou numa fase agora de somatória. Os meus 2 filhos vieram para cá o ano passado, o Lucas e o Thiago já montaram a empresa deles, a gente faz trabalhos em parceria, eles fazem trabalho sozinhos, eu faço trabalho sozinho, existe uma simbiose muito interessante. Então eu vejo essa nova geração, com aquele gás que o senhor falou do começo, querendo mudar, e cada vez que é impressionante isso, cada vez que a gente tem a oportunidade de ou sair de Porto Velho ou chegar em Porto Velho e olhar essa cidade de cima, eu tenho a nítida impressão e a certeza que tem tudo por fazer, tem tudo para arrumar. A gente está trabalhando aqui, o ano que vem, como eu falei, 30 anos, mas é muito pouco, tem muito para fazer. Tem campo. Hoje eu escutava no rádio uma reportagem de São Paulo dizendo que crise, crise, crise. Um dos poucos estados que vai crescer esse ano do Brasil e um dos que mais vai crescer é Rondônia. Alguns arriscam dizer, com porcentagem alta, mais do que a China. Exagero à parte ou não, nós estamos num local que tem tudo para crescer. Então eu vejo com muito otimismo, essa geração nova saindo da faculdade finca, bem preparada, vai ter trabalho e vai continuar mudando a cara da cidade. Você falou em China. Ontem eu assistia uma entrevista de um arquiteto da China que está aqui em Rio Branco, no Acre, dando consultoria para o aproveitamento de bambu. Então ele falava que das construções na China de bambu,
e trazia essa ideia, essa motivação para que o governo do Acre motivasse, por exemplo, os arquitetos lá, as construções de bambu, e falava ele que a consistência do bambu é a mesma que do aço. Você conhece algum trabalho nesse sentido? Não, doutor. Eu conheço a arquitetura que utiliza bambu, mas mais como uma coisa regional, uma coisa até como resistência. Eu não conheço esse trabalho. Deve ser muito interessante. Achei interessante, né? Porque é um novo estilo, né, de construção. Sim, claro. E se isso pega, talvez vai ficar mais barato ainda as construções na região. Toda tecnologia, hoje, em função, como o senhor falou, o cara da China veio para Rio Branco para dar um curso de consultoria. Então, hoje, essa facilidade, a própria usina, que nós presenciamos o boom, um ciclo do boom de Porto Velho, em função das duas usinas, quantas pessoas de diversos locais do mundo não vieram da assessoria para a montagem daqui? Então, quer dizer, existe esse intercâmbio e na arquitetura isso é fundamental. Com relação às usinas, houve algum impacto para a arquitetura com a chegada das usinas e a saída e depois a... Muito grande, doutor. Muito grande. Porque na área de construção existiu, eu acho que Porto Velho ficou fora em termos de, o senhor presenciou isso, ficou numa linha de valorização de imóveis acima do que era a média nacional, e agora, com a baixa e a redução de número de pessoas da usina, houve uma estabilização e a tendência é voltar para uma média normal e as coisas se estabilizarem. Eu acho que houve um grande desenvolvimento da cidade, mas, como no caso que a gente presenciou no início da nossa chegada, assim como no caso do garimpo, essas grandes fases são preocupantes, porque são sazonais, deixam um rastro de desenvolvimento, mas fica para trás, muita coisa para arrumar, em termos de infraestrutura, saneamento, energia, etc. Quer dizer, então existe um crescimento, que é óbvio, mas a gente tem que arrumar a casa. Pois bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas uma coisa que eu sou muito inquieto com relação a Porto Velho. Eu viajo, fico pensando em Porto Velho, eu olho a arquitetura, fico pensando em Porto Velho, vejo uma pintura diferente, vejo uma construção diferente, fico pensando em Porto Velho. Eu não sei se isso é um mal meu ou é um mal de todos nós que queremos bem para Porto Velho, né? Você fica sonhando de ver uma cidade bonita. Sim. Qual a sua perspectiva, qual a sua opinião, o que você faria de imediato para melhorar Porto Velho? Doutor, eu acho que, no caso, a nossa formação é engraçada. A nossa formação é arquitetura e urbanismo. Eu não me dediquei para a área de urbanismo, fui direto para a arquitetura. A gente tem um grande trabalho na área comercial, e a gente atua, claro, na área residencial e na área comercial. Eu não fui, acabei não indo para o caminho do urbanismo. Mas eu acho que tem que existir uma somatória hoje, e a nossa contribuição do arquiteto que é voltado para a área que eu estou, é fazer de cada prédio, de cada local, de cada unidade habitacional, um cartão, um visual melhor para a cidade. E a cidade, do ponto de vista de urbanismo, tem que ser melhorada, aí não tem como. Nem o senhor, que é empresário, grande empresário, e nem o arquiteto, e nem pessoa física nenhuma pode resolver isso sozinho. Isso tem que ter a participação do poder público. Tem que ter. Por quê? Porque é ele que vai delimitar a área e o tamanho da calçada, o local, e exigir, que a gente tem que estar cada vez mais investindo nisso, o acesso do cadeirante, a obrigatoriedade ou não da árvore naquele local, a proibição de cortar ou não aquela árvore, as vias de acesso, a obrigatoriedade ou não de meio-fio. Quantas ruas principais nós temos aqui na cidade que não tem meio-fio? Então, quer dizer, nós estamos tendo que fazer, a gente precisa do básico. Quando a gente fizer o básico e conseguir motivar e deixar a participação, a somatória das pessoas que moram na cidade, que gostam da cidade, com o poder público, nós vamos caminhar para a qualidade da cidade. Sem dúvida nenhuma, eu acredito nisso. Então vamos pensar Porto Velho, vamos convidar toda a população para fazer uma reflexão, né? E fazer essa somatória junto com o município, junto com o Estado, para que possamos melhorar a nossa capital. Doutor Oswaldo, muito obrigado pela sua participação
aqui em Sala de Opinião. Foi um prazer imenso tê-lo conosco nesse programa. Doutor, o prazer é meu. Pode contar comigo sempre. É uma satisfação estar aqui e fazer parte dessa família Finca. Um grande abraço. Obrigado, doutor. E até o próximo programa. Um grande abraço a todos. Obrigado. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde. Várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde.